Bom dia, meu nome é Juliana Normando. É com muita alegria que eu venho apresentar esse texto aqui no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias e no Congresso de Ensino Superior à Distância. Eu sou uma mulher branca, estatura mediana, estou gravando na minha casa, então tenho um computador na minha frente, atrás de mim um quadro verde e mais atrás um pouquinho uma estante. Eu tenho os cabelos longos, eles são castanho claro, eu estou de óculos, jaqueta branca e embaixo um top preto. Essa pesquisa que eu trago, esse texto, na verdade, parte de uma revisão bibliográfica em que eu venho da comunicação, aproximo alguns conceitos da educação para propor uma metodologia para ação docente em audiovisual. Então, essa discussão foi orientada pela professora Luciane Dias, que é a minha orientadora no PPG-Com da UFG, em que a gente busca estudar, entender a ideia da comunicação e da educação no YouTube. Peço licença para ler alguns trechos para conduzir, eu sei que a gente tem pouco tempo, então vamos lá. Mediações comunicacionais, uma proposta metodológica para ação docente em audiovisual. Comunicação e educação são áreas que se aproximam em muitos pontos e com o avanço tecnológico, a presença constante da internet, hoje em dia a gente não tem mais que entrar na internet, estamos, né? Algumas práticas educacionais passaram a acontecer em ambientes digitais, essa parece ser uma tendência irreversível, então a gente usa a tecnologia para aprender. E a proposta do artigo é conduzir, então, uma breve discussão teórica acerca dessas duas áreas, das mudanças que vivenciamos nesses processos de ensino, no processo comunicacional, para em seguida apresentar conceitos e técnicas específicas da área da comunicação, detidamente da publicidade, mais especificamente do audiovisual, a fim de propor uma metodologia que contribua, que possa de alguma maneira ajudar as pessoas que não dominam, que não têm o conhecimento, a expertise e o escopo da comunicação a atuar nesse ambiente. Então, o artigo se estrutura da seguinte maneira: comunicação e mediações, em que trago autores da teoria da comunicação, trago Shannon Weaver da teoria matemática, passo por McLuhan, para quem o meio é a mensagem, escola canadense, algum percurso teórico, também dos estudos de recepção, mediação, com Martim Barbeiro, com Debray, e Ciro Marcondes Filho, um autor contemporâneo, para quem comunicação implica em mudança. E nesse sentido, compreender a comunicação como um fenômeno em que você afeta os sujeitos e esses sujeitos mudam, há um pensamento novo. Essa perspectiva se aproxima muito com a concepção de educação, de mudança, de aprendizagem. Depois disso eu trago um pouco de produção de conteúdo para o ensino, em que a gente vai falar de objetivos, planejamentos, intencionalidades docentes. Para isso eu trago Mazeto e também trago outros autores da comunicação, como Berlo, Thompson, McLuhan de novo, autoras que estão estudando a questão da tecnologia e da aprendizagem, como Siqueira, Musi Cardoso, Goulart, para tentar entender esse fenômeno e como organizar esses objetivos e esse planejamento. Por fim, trago de fato a proposta que eu apresento, que é do plano de aula ao roteiro audiovisual, trato da questão do vídeo, e para isso eu vou usar autores da própria comunicação, da publicidade, do audiovisual, então, a minha cola. Eu trago Barreto, Westergaard e Schroeder na linguagem da propaganda, Armando Santana, Bertomeu, Bonásio, são autores que a gente usa na publicidade para compreender o audiovisual. Algumas das dúvidas que perpassam, não só a minha tese, mas também o que eu trago aqui, é o que passa por transformações nesse processo de ensino, num contexto de mudança de paradigmas e de tecnologias comunicacionais. Como ensinar em um mundo mediado por plataformas de conteúdos que são regidas por algoritmos? Quais as adaptações que precisam ser implementadas? Como fazer isso? Então, não trago todas as respostas, mas procuro colaborar de alguma maneira nesse sentido. Então, percorrendo as teorias da comunicação, por causa do tempo, eu não vou conseguir trazer citações e tal, mas é importante destacar que a comunicação é um tipo de experiência, ela não é uma transmissão de informações, mas um fenômeno que resulta em experiência, um acontecimento, uma imersão. Então, ela produz algo diferente naquele que a vivencia. Passando por isso também, ensinar é um fenômeno de comunicação que requer adequação de linguagens, para que a comunicação e a aprendizagem, por consequência, aconteça. Bem,
Entender nesse sentido para quem a gente está falando é muito importante, então eu trago algumas autoras que vão tratar da aprendizagem, de como aprendem as pessoas que nascem, os centennials, né, de 96 a 2010, para que a gente consiga criar conteúdo relevante, adequar linguagens, preparar visualmente os materiais, adequar tempos e ritmos. Especificamente a questão da temporalidade é muito alterada no audiovisual. Reter a atenção, aumentar a interação, vínculos com os alunos, com as matérias. Então, estratégias comunicacionais com objetivos pedagógicos que sejam alcançados. Considerar estrategicamente a comunicação. A gente precisa conhecer, então, as fases. E aí eu apresento 3 fases do processo audiovisual que eu vou tentar colocar em tela, que é a etapa de pré-produção, de produção e de pós, então seria o planejamento, a ação e a edição. Nessa fase de pré-produção, a gente tem as pesquisas, a construção do roteiro, a avaliação se vai dar certo, assim, e quais os recursos que a gente tem. Tipos de plataformas diferentes oferecem recursos diferentes. A ação é o momento, de fato, dos recursos online, da interação, no caso das aulas síncronas, do que a gente tem ali, esse momento. E nos momentos assíncronos, isso que a gente tem de gravação. E a fase de pós-produção, a edição, os usos das plataformas e tudo mais. Entender, então, a demanda do anunciante ou do professor, daquele que precisa construir, a mensagem relevante e curativa, materializar, produzir essas ideias, montar, ajustar e finalizar o material audiovisual. São essas 3 grandes etapas. E aí, trazer também a compreensão do que é um roteiro, com as marcações da cena ou as listas guias dos assuntos, a importância da ancoragem entre imagem e texto. A repetição, o audiovisual requer repetição como aprendizagem também. Estratégias discursivas, imagem e som. E o clima favorável à compreensão, que inclui composição de cenário, figurino, enquadramento, iluminação, ângulos de cena, captação de som. Vou tentar colocar o segundo diagrama aqui. Então, ele é para ser lido desta forma. Então, eu sou canhota, eu tenho muita dificuldade. Da esquerda para a direita e vai seguindo. Enfim, introdução deve apresentar 5% na minha sugestão metodológica de organização nesse tempo. Então, a gente vai trabalhar com introdução, conteúdos elementares, conteúdo fundamental, conteúdo diferencial, aplicação prática e fechamos com a conclusão. Introdução com 5%, 20% desse tempo, os conteúdos elementares, aqueles pré-requisitos, digamos assim, para compreensão. O conteúdo fundamental, 25% desse tempo, e o conteúdo diferencial também 25%, de modo que a maior parte da aula seja de fato o conteúdo que a gente precisa apresentar, mas percebendo que o fundamental e o diferencial, coisas que sejam que gerem engajamento. E a aplicação prática de para que eu estou aprendendo isso, com 20% do tempo, e o final 5% para a conclusão do texto da aula, né? Então, em termos das minhas considerações, fechando, a discussão que eu apresento é de fato a aproximação de que há de comunicacional na educação e de que maneira as coisas que a gente aprende e desenvolve na área da publicidade, na área da comunicação, podem vir a contribuir. Por isso apresento essa metodologia. Na medida em que tanto comunicar como ensinar propõem que aquele que entrou nesse processo de interação saia alterado. Então não é atribuir juízo de valor sobre a tecnologia, não é por aí, mas de fato tentar trazer algo que possa colaborar, contribuir para a organização, planejamento e o desenvolvimento de melhores práticas diante dos desafios do audiovisual para a educação. Agradeço, espero que tenha dado tempo e a gente se vê no encontro presencial.